Olá, esse é o nosso trabalho final de computação distribuída. Então esse videozinho aqui é para mais ensinar como que a gente faz para instalar os módulos, como compilar o código e executar o nosso projeto. Também alguns exemplos aí de como que faz algumas operações na nossa aplicação. Então para começar, a gente tem que primeiro instalar o Docker. Aqui a gente está usando o Linux, que facilita bastante. Então acredito que para poder executar certinho e também para poder usar os comandos que a gente vai usar, é melhor que seja no Linux. Então, primeiro instalar o Docker no Linux e instalar as bibliotecas dos RMQ para o C e para o Python. Então, para o Python a gente tem mais algumas bibliotecas, está no TXT, então se tu der um /r requirements, ele vai instalar tudinho. Então tem do RMQ, tem do RPC, então são as bibliotecas que precisa para fazer o trabalho funcionar. Então a gente precisa também compilar o arquivo client.c usando a flag do 0mq também. E a gente também tem um scriptzinho para a gente poder subir os bancos. Então, como a nossa aplicação ela tem dois bancos, a gente vai usar o Docker para facilitar esse processo. Então, o .sh aqui, a gente vai usar ele para dar um run e para poder subir esses dois bancos e para eles ficarem disponíveis para a nossa aplicação. Então, se não me engano, tem que ir lá nos arquivos e habilitar para poder executar como um executável, né? E depois de executar, é só esperar finalizar o processo. Ele vai dizer ali quando terminar e daí a gente pode começar rodando as aplicações. Então, a gente vai começar aqui primeiro rodando os servidores. Então, criar mais uns terminais aqui. A gente pode começar executando o servidor RPC, então Python server rpc.py. Opa, não, primeiro a gente tem que subir com o shell. Então, agora que ele terminou, a gente pode tentar conectar de novo aqui. Vai ver que agora está executando normal. Mesma coisa aqui no servidor. E agora a gente pode testar no cliente. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o cliente do Python primeiro, mas depois a gente pode mostrar os exemplozinhos da operação no outro cliente também. Então, ele vai nos dar as mensagens aqui, a gente vai escolher o que a gente vai querer fazer. Então, se a gente quiser, por exemplo, adicionar um cliente, a gente vai poder fazer add cliente, botar o CNPJ aqui, então nesse caso só para a gente poder testar, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente vai botar então o número de clientes que esse CNPJ tem. Então, se essa empresa tem 1.000 clientes, a gente pode adicionar 1.000 clientes. Então dá para ver que o RPC ele recebeu essa requisição para adicionar essa quantidade. Então, se a gente, por exemplo, abrir um outro terminal aqui e a gente executar, por exemplo, o cliente em C, então a gente pode vir até aqui e compilar ele, só mostrar que está funcionando. Então, se a gente vir aqui, a gente pode compilar e executar. Então, ele vai pedir a mesma coisa para a gente aqui e a gente vai, por exemplo, dar um read, ou seja, a gente vai ler essa entrada desses clientes que a gente acabou de adicionar no outro cliente. Então, read cliente 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem um retorno, então são 1.000 clientes. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai voltar aqui, por exemplo, e adicionar um produto. Então, a gente pode dizer assim, quantos produtos existem, né? Então, sistema de controle de estoque. Então, vou botar um outro CNPJ, botar um nome também para esse produto. Então, no caso ali, Lajota. E a quantidade. Mesma coisa, posso também tanto ler o produto quanto adicionar também. Porque se ele existir, a gente só vai estar somando a mais essa quantidade de estoque. Então, por exemplo, se eu ler aqui 1, 2, 3, lajota, vai ter 20, então eu posso adicionar também. Produto 1, 2, 3, lajota
e adicionar 50. Se eu der um read aqui, eu adicionei aquela quantidade, né? Então, como controle de estoque, eu adicionei aquela quantidade. E eu também posso fazer o contrário, posso retirar. Produto removido. Se eu vier aqui no outro, eu posso ler de novo. E foi removido, né, as 40 lajotas aí que foram retirados do processo aí do controle de estoque. Acredito então que a gente possa fazer o mesmo para o cliente. Então, fazer mais uns testezinhos. A gente já tinha acabado de adicionar a quantidade de clientes ali para um CNPJ, então foi para 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode fazer a mesma coisa, eu posso adicionar cliente 1, 2, 3, 4, 5, botar mais 1000 clientes. Posso vir aqui no cliente do Python e ler eles, então eu quero saber. Tem 2000 clientes. Então é basicamente isso. Então, para a gente poder executar, basta instalar o Docker no Linux, executar a instalação das duas bibliotecas. Para o C é só o 0mk, e para o Python são algumas bibliotecas que a gente precisa. Até posso mostrar aqui. Requirements txt. Então, é o Python, algumas outras bibliotecas, a biblioteca para conectar no banco e o 0mk. Então é basicamente isso. Rodar todos, a gente pode rodar clientes, né, de diferentes linguagens e fazer uma operação. Realizar um add remove de um produto, add remove read de um cliente e receber as respostas, alterando a quantidade de produtos, zerando essas quantidades se a quantidade que eu estou removendo é maior que a quantidade que tem no banco, ou adicionando produtos somente, ou clientes, caso aquele CNPJ daquele cliente já exista, ou se aquele produto daquele CNPJ já exista, também vai aumentar a quantidade de produtos. Obrigado.